Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gislaine Valgas. E eu sou Lúcia Franco. E hoje nós vamos falar sobre as condições de uso do imóvel. E hoje vai ser bem no improviso mesmo, né, Gi? Porque hoje foi muito doido. Eu resolvi, né? Como a Gi veio de carona, eu resolvi vir para um lugar muito encantador aqui. Então, e eu gosto muito desse lugar. Só que como a gente também saiu de umas cheias agora pela cidade aí, né? Lá em Tubarão, eu tô aqui a 25 quilômetros só de Tubarão, que era a terra da Anitta, a laguna, né? Que eles dizem que é a terra da Anitta. Mas nós estamos aqui, e esse lugar é encantador, e nós vamos fazer as coisas realmente hoje no improviso, que é melhor ainda, sabe? Bora! Bora lá, bora então, lá! Hoje, então, o tema vai ser baseado dentro do o imóvel locado, quando ele é o quê? Não, é o imóvel em condições de uso. Porque a lei diz o quê? A lei diz que que um locador, quando ele quer colocar um imóvel para locação, ele tem que deixar esse imóvel em condições de uso. Em condições de uso, isso E mesmo. às vezes as pessoas confundem muito isso, tanto o inquilino quanto o proprietário, e às vezes até o próprio corretor de imóveis, o que significa essas condições de uso. Isso, essas condições de uso, confunde mesmo. Então confunde. assim, a gente aplicou algumas ações dentro da empresa para que a gente possa garantir essa condição de uso. O que é? O primeiro passo é aquela vistoria que já é feita no início, quando o imóvel chega para a gente colocar para locação. Antes de qualquer passo, né, é feita uma visita, claro, para avaliar o imóvel, para ver se ele está dentro daquilo que nós trabalhamos. Né, quando a Gi fala daquela primeira vistoria, é quando o proprietário, né, traz o imóvel para a empresa, para o corretor, né, para esse corretor administrar, o proprietário lá, o locador, vem e traz o imóvel para você, né, na sua empresa, e você agenda lá esse horário, ou se já foi agendado, você vai com esse proprietário no imóvel e você já vai fazer aquela primeira vistoria juntamente com esse proprietário. Se o proprietário não morar na cidade, então você vai passar isso tudo por e-mail. Isso. Né? Vai ficar tudo registrado isso. Aí essa primeira vistoria já é justamente para comprovar essa condição de uso. Verificar todos os pontos do imóvel e avaliar se ele está apto à locação. Por quê? Porque se o imóvel não está atendendo o que a lei diz que é as condições de uso, ele não vai poder ser colocado para locação. O primeiro passo tem que fazer a reforma e colocar e adaptar ele para que ele possa atender o que a lei diz. Então, aí você se pergunta, mas todo proprietário, todo locador tem que fazer uma reforma? Não é que o proprietário vai fazer uma reforma. Quando este imóvel, geralmente os imóveis, quando ele é novo, tudo bem, mesmo assim a gente pensa que não tem alguns problemas, né, que nós já tivemos experiência no imóvel novo, que já às vezes dá problema sim, né, parte de vazamento, entra água pela janela, ou então a parte hidráulica, a parte elétrica que não funciona totalmente. É por isso que é feita a vistoria. Isso, é por isso que é feita a vistoria, né? Então, assim, o imóvel é de uso, lá já é um imóvel usado, a pessoa trouxe, tá deixando este imóvel com você. Então, aí você vai lá, vai fazer toda essa vistoria, aí que o imóvel precisa de uma pintura, por exemplo, hoje na nossa cidade aí, há 2 semanas, choveu, né? Choveu assim demais, foi uma loucura a chuva. Tanto que, não sei se algumas pessoas... Algumas áreas alagaram, né? Então, assim, geralmente, quando o imóvel, a parte de alvenaria, o imóvel está fechado, se o imóvel está fechado, você vai chegar lá, uma parede daquela onde pega de fachada essa chuva, o que vai acontecer?
geralmente aquela parede vai estar úmida. Então já é uma observação, né? Que nós já temos que ser feito. Porque de repente aquela umidade que está lá naquela parede, você não sabe se já existiu outro tipo de umidade naquela parede, porque o tijolo pode estar úmido por dentro, né? Lá da... E também, às vezes pode ocorrer que depois dessas chuvas, o que acontece? As paredes podem começar a embolar conforme lá se não foi feita uma pintura adequada lá antigamente. Aí o que vai acontecer? Vai descascar, né? Então o corretor, quando ele vai, dependendo da sua região, você tem que ficar bem atento a esses tipos de pintura, né? Aí não é só a pintura em si, também a parte, se for sua casa, a parte de telhado, onde pode haver, não tinha goteira, mas ocorreu uma goteira. Né? Mas também nem toda goteira quer significar que tem telha quebrada também. Porque também não foi só chuva, né, Lúcia? Foi chuva e vento. Porque daí no caso, quando existe muita chuva, existe chuva e vento. Aí acontece, quando eu digo que a telha, nem sempre a telha é quebrada, pode ocorrer, claro, da telha, quebrar uma telha. Vá que alguém andou lá por cima para instalar alguma coisa, né, antes, e tem uma telha trincada, e pode ocorrer. Mas quando ocorre vento com chuva, o que acontece? As telhas têm situações, conforme a inclinação daquele imóvel, a telha vai levantar. E o que ocorre? A chuva entra, né? E a água não dá vazão suficiente, porque dependendo da demanda dessa chuva, né? É muita chuva, aí não vai ter vazão suficiente para essa água sair. Então, nós corretores, nós além de sermos corretores profissionais da área, nós temos que estar ligado nessas situações quando o proprietário traz o imóvel para nós, nesse caso, para a gente poder realmente ter uma locação do imóvel tranquila e segura, né, Gi? Locação de imóveis tranquila e então segura, são assim, se eu hoje for falar aqui, citar, são vários itens, né, que pode ocorrer dentro disso, como hidráulica, como elétrica, né? Como essa parte de telhado, de infiltração na parede, como também entupimento. Entupimento também é uma coisa muito séria quando o imóvel já foi usado. Então, por quê? E também um móvel novo. Eu já peguei construção nova que a parte de banheiro, da parte sanitária, não saía água, né? Por quê? Talvez por um incidente, ou talvez até uma sacanagem, a gente nunca sabe, né? A pessoa lá que construiu ou contratou esse profissional ou deixou cair alguma bola de cimento lá dentro e aquilo com o tempo foi somatizando vários restos de outras construções e aquilo entupiu, né? Então pode ocorrer isso. E se esse imóvel foi alugado por outra pessoa anteriormente, também pode ocorrer até mesmo papel higiênico muito acumulado lá, jogado dentro do vaso. Isso vai acumulando e que se o papel não se dissolve legal, ele vai ocorrer esse entupimento. Como também já ocorreu, por experiência minha também, de inquilino sair dentro do imóvel, que eu já tive um imóvel, e quando a gente foi voltar a alugar este imóvel, deu um vazamento, deu um entupimento no vaso sanitário do lavabo, e daí a água voltava tudo, foi um transtorno muito grande para aquela pessoa, né? Quando ele já, no primeiro dia, quando eles foram usar lá essa parte do lavabo, e que tinha um brinquedo de borracha de criança, né? Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, nós estamos no mundo do ser humano, né? Isso tudo pode ocorrer, sim, tranquilamente, né? Só para deixar as coisas mais alinhadas. Isso que a Lúcia está falando é muito pertinente, porque assim, a gente está falando em condições de uso do imóvel. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara na mente do corretor é que o que impacta a condição de uso do imóvel? O que impacta a condição de uso do imóvel é realmente essa parte estrutural, né? Toda essa parte hidráulica que a Lúcia falou faz parte da estrutura do imóvel, faz parte daquilo ali que o imóvel tem que estar apto para que aquela pessoa possa viver naquele imóvel. Diferente das coisas que são quase como anexos,
não sei se daria para colocar como anexos, mas são coisas que estão no imóvel, mas não fazem parte da estrutura do imóvel. Porque a nossa ideia de falar dessa condição de uso do imóvel é justamente ficar claro isso. O que compete à condição do imóvel de uso e o que não compete. Por exemplo, uma máquina de lavar. Ah, sim. Uma máquina de lavar seria um desses anexos. É um eletrodoméstico que vai estar ali dentro do imóvel, só que ele não faz parte da estrutura do imóvel. Então, assim, nada impede do imóvel ser colocado para locação se aquela máquina de lavar não funciona. Pode vir, né? Pode dar vir. A pessoa alugou o imóvel e tem lá uma máquina de lavar roupa. Aquela máquina de lavar roupa anteriormente o outro inquilino usou e ela estava apta, mas ficou alguns meses parada essa máquina. Aí existem alguns eletrodomésticos, se ficar muito tempo parado, de repente ela, quando for ligar, ela já não volta mais. E geralmente a parte no caso, numa máquina, e as máquinas são antigas, hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? A modernidade está aí, os eletrodomésticos estão tendo uma vida duradoura pouca, né? Uma vida útil curta, né? Na verdade. Então, aí, o que acontece? Se o imóvel contém lá essa máquina de lavar roupa, ele não faz parte da estrutura em si, para o proprietário. Não impacta na condição de uso do imóvel. Não vai impactar. O nosso foco aqui tem que ser a condição de uso do imóvel. Então, a máquina de lavar, né, nesse exemplo que eu dei, é um simples exemplo para a gente ter nítido a ideia. Isso. Ela não impacta no imóvel atender ou não atender a lei. A lei pede o quê? Que ele esteja em condições de uso. Para quê? Para que aquela família que vai entrar naquele imóvel, ela possa usar todo o imóvel, né? Então aí a gente vai entrar a parte elétrica, que a Lúcia já falou também. Que é a parte estrutural. Que é a parte estrutural. E aí na parte elétrica a gente tem também as lâmpadas, que a Lúcia já falou em outros vídeos que não é considerado lâmpada e chuveiro. Por quê? Justamente porque a lâmpada, ela não impacta nessa condição de uso do imóvel. Ter uma lâmpada no imóvel ou não ter uma lâmpada no imóvel não impacta. Não vai impactar. O que vai impactar é aquele bocal que está ali, se ele está funcionando ou não. Sim. Porque a pessoa pode entrar no imóvel e daí colocar lá, estoura na hora uma lâmpada, né? Então, tá tendo um probleminha lá no negativo e o positivo lá, né? Então, aí sim, isso faz parte da estrutura do imóvel. Uso do imóvel. E lá, aí você também pode me perguntar assim, Lúcia, foi falado da máquina de lavar roupa que não vai impactar. Não, ela não vai impactar. Mas como é que funciona nesse caso, né? O inquilino entrou no imóvel e tinha lá a máquina. Ele também alugou o imóvel lá porque tinha alguns móveis sob medida e tinha esse eletrodoméstico lá, a máquina de lavar roupa, o fogão, a geladeira, né? Mas daí a gente vai constar isso na vistoria, como existe esses eletrodomésticos. O estado que ele se encontra, se está funcionando, isso, né? Se ele vai estar funcionando ou não vai estar, né? Às vezes a energia está lá desligada, a gente não consegue testar isso. É o próprio inquilino que vai ter que colocar em uso, né? Aí, caso essa máquina lá deu problema. Aqui, antes de tu continuar, Lúcia, aqui entra um outro ponto que as pessoas confundem bastante, que é o quê? Que é o fato do inquilino ter que manter o imóvel salvo as condições de uso normal. Isso. Ou melhor, eu acho que eu troquei alguma coisa, não? Falei certo? O inquilino tem que manter o imóvel. Isso. Conservar, né? Conservar. Ele tem que manter o imóvel conservado. Isso. Só que nessa questão de deu um problema neste eletrodoméstico, a gente já viu que não faz parte da condição de uso do imóvel. Só que aí foi feita aquela vistoria. Isso, e foi constado que existe uma máquina de lavar roupa lá. Isso. E aí a máquina deu um problema. Aí a gente vem num outro ponto, que é o que eu estou levantando agora,
que é a condição de uso normal. Por quê? Se essa máquina ela deu um problema por uma condição do uso que o inquilino fez. Não, primeiro do uso do inquilino que o inquilino fez. Isso o inquilino vai ter que corrigir. Isso. Agora, se isso já é um problema que vem do tempo de vida útil desse eletrodoméstico, no caso da máquina de lavar, já não é competência do inquilino, passa a ser competência do proprietário. Só que aí aqui a gente tem duas questões. Uma é a deterioração de uso normal e outra a condição de uso do imóvel. Do imóvel. Porque apesar de ser uma responsabilidade do proprietário corrigir aquele erro que é decorrente do uso normal, não faz parte da condição de uso do imóvel. Isso. E aí a gente entra num impasse. Aí entra no impasse. Por quê? Porque o inquilino foi lá, quis alugar o imóvel porque tinha esses eletrodomésticos. E agora, né? Aí você pergunta, né? Olha a minha mãozinha, né? São situações que acontecem lá no nosso dia a dia, né, Gi, isso aí, né? Uhum. É muito normal isso acontecer. Mas, Lúcia, como é que funciona daí na prática? O inquilino entrou, colocou, ele tomou a posse desse imóvel, colocou em uso tudo aquelas coisas aradas que tinha dentro desse imóvel, eletrodomésticos, móveis, tudo que tem lá. E daí, lá pelas tantas, lá 30 dias, 40 dias, após 30, 40 dias de uso, ele apresentou esse problema da máquina, porque até então a máquina não estava funcionando, né? Porque ele só foi reclamar 30 dias, 40 dias depois. Aí, como é que funciona nesse sentido, né? Agora, aí o inquilino vai entrar em contato com você, corretor, o profissional que está lá administrando, e você já pede lá, se ele, em primeiro lugar, eles só ligam, né? Geralmente é assim na prática que funciona, eles ligam, mas a gente já solicita tudo via e-mail, né? Sim, porque na verdade assim, ó, a gente tem que ter um pouco de paciência com o inquilino e também com o proprietário. Sim. Porque isso a gente acaba entrando nas relações humanas. Então, quando a pessoa tá com um problema, gente, eu já trabalhei no hospital, né? Boa parte dessa questão de relações humanas veio da minha experiência no hospital. Então, a gente tem situações que as pessoas, elas estão num momento delicado. Então, por exemplo, na questão da máquina, voltamos na questão da máquina, mas assim, deu um problema na máquina. O inquilino vai ligar querendo arrumar, querendo corrigir, e ele já está numa posição delicada. Então, cabe a gente ter um jogo de cintura, não seria nem jogo de cintura, mas a gente tem que ter habilidade para lidar com essa situação. Não é simplesmente pegar e achar assim, o inquilino entrou em contato e aí agora ele virou um diabinho, digamos assim. Não é por aí. Tudo isso tem a ver com o momento que aquela pessoa está vivendo. Isso mesmo. Tem que ter toda uma psicologia por trás disso, né? É uma relação humana mesmo. Porque nós também lá, tanto o corretor, os colaboradores que estão à frente na parte dessa carteira de locação lá no dia a dia, tem que estar preparado para esse atendimento dele. E também, ao mesmo tempo, eu sempre oriento e sempre digo, né, lá na minha empresa, que nós sempre temos que tomar o lugar de cada um. Não pode levar para o lado pessoal também, né? A gente não pode levar para o lado pessoal, porque o inquilino tomou a posse e ele vai, né? Ele estragou. Não, pode ocorrer que a vida útil desse aparelho, vamos dizer lá da máquina de lavar, ela está encerrando, né? Está acabando. Até nós se vamos, né? Por que uma máquina, né? Então, então a gente tem que ter se colocar no lugar e ir conversando para ver realmente os fatos, né? Somando o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu, porque de alguma forma todo mundo, as pessoas vão se manifestar contando, né? Contando lá os detalhes. Então, como nesse caso desse inquilino, se está há 30, 40 dias, a gente vai ouvi-lo, né? Como também pode ocorrer da pessoa simplesmente entrar e já deu problema de cara. Então, esse eletrodoméstico realmente ele se aposentou, né? A ideia inicial é sempre chamar um profissional para ele poder dizer o que aconteceu. Se for constatado
que realmente é um problema que é de responsabilidade do inquilino, aí o inquilino tem que corrigir. Não tem como, porque ele recebeu nessas condições, ele tem que entregar conforme ele recebeu. Outro critério da lei. Agora, se for constatado que esse eletrodoméstico, ele já acabou a vida útil dele, aí a gente entra nas condições de uso do imóvel e aí fica a critério do proprietário querer ou não manter esta máquina de lavar lá. Esse laudo que o profissional vai lá, ele vai dar por escrito também, tá? Sempre de preferência por escrito. Para não dar, evidência. Tem que gerar. Hoje tá difícil esse negócio. Tem que gerar evidências, tá? Eu tô aqui no mundo muito encantada aqui, eu tô vendo borboleta, eu tô vendo passarinhos, né? Então eu me envolvo com isso e já estou falando outra língua. O improviso, por isso que daí também a gente acaba saindo do escritório e parece que acaba esquecendo tudo. É isso mesmo. Já não sabe mais o que a lei diz, já não sabe mais como é trocança, de vez em quando dá trocança. Nós somos de carne e osso, faz parte, tá? Tudo é preciso, mas assim, faz parte. Pra ficar estruturadinho, bonitinho, a ideia é que assim, a gente não pode generalizar as coisas. Olha aí, já tô com de vez em quando dá uns tropeços. A gente não pode generalizar as coisas e achar que a gente vai tratar cada coisa sempre da mesma forma. Isso. A ideia é o quê? A ideia é que a gente possa se tornar um profissional totalmente diferenciado no mercado, para que possa chegar no momento de se deparar com uma situação dessa, saber o que fazer, porque às vezes teoria, papel, gente, papel normalmente aceita tudo. Se tu não sabe lidar com situações, se tu não tem toda uma gama profissional por trás, quando chegar nesse momento, muitas vezes nem uma própria resposta pronta vai te salvar. Então por isso que o nosso objetivo é sempre o quê? Não adianta ter respostas prontas. Não. A gente precisa ter padrões, a gente precisa conhecer a lei, a gente precisa conhecer o que é responsabilidade do inquilino, o que é responsabilidade do locador, o que é responsabilidade do corretor, né? O que cada situação realmente ela traz de impacto, ela está atendendo ou não está atendendo cada critério que a gente sabe que envolve a alocação de imóveis. Isso. E aí, a partir de uma análise criteriosa, profissional, cada caso é um caso, a gente vai analisar a situação e vai saber responder. Só que para isso você precisa ter uma preparação antes, porque normalmente as pessoas reclamam da locação. A maioria dos corretores reclamam da locação porque não tem esse portfólio, esse conhecimento. Isso mesmo. Anterior. Como é que realmente, entre a lei e a prática, como é que funciona, né? Não está preparado para aquilo ali. Isso. Né? Se tu queres trabalhar, porque assim, a gente sabe que a locação de imóveis, ela é um processo, é um negócio, e ele é um negócio que ele envolve muitas questões. Envolve. Né? Questões práticas, questões técnicas, e que se tu não tiver tudo isso muito afiadinho, como eu digo para você, tem que estar na veia todas essas questões. Tem que estar na hora que encontrar uma situação dessa, dependendo da situação, você vai levar para o lado pessoal. Isso. Ou você vai analisar com poucos dados daquela situação e vai tomar uma decisão errônea. Isso. Né? Então, o primeiro passo realmente para quem quer trabalhar com locação de imóveis e manter essa carteira de forma segura e tranquila é se preparar profissionalmente. E aí essa preparação profissional, ela não é só com base teórica, ela é com base teórica e com base prática. E ela também não é só com base em questões lógicas, ela tem que envolver questões lógicas e questões emocionais. Eu sou da engenharia, eu sou da área de exatas, só que uma coisa que fez com que eu me encantasse com essa parte
mais humana da coisa, foi porque eu vi que na engenharia, os profissionais da engenharia, eles são muito focados na parte de exatas. Então, acabam esquecendo esse lado humano. E, principalmente na locação, eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter as condições técnicas e também tem que ter as condições humanas para poder realmente chegar na situação e responder e resolver e tomar a melhor decisão. Isso mesmo, é bem isso. Então, somou aí essa dobradinha, né? Eu e a Gi, né? Ela como engenheira e eu aí mais de 25 anos no ramo imobiliário. Então, e veio à tona tudo isso porque teve uma época que eu tinha essa mesma opinião de muitos corretores, que eu não trabalho com locação de imóveis porque a locação de imóveis dá muita dor de cabeça, muito trabalho, dá muito problemas com ações, né? Então, mas se a pessoa não tiver esse conhecimento, como é que lidar com as relações humanas e trazer também a prática, a parte técnica do dia a dia, aí a pessoa vai achar tudo muito chato mesmo, muito desgastante, fica, né? Tudo muito a ferro e fogo. Fica, né? Muito ferro e fogo. Por exemplo, hoje eu não apago mais fogo, né? Então eu saí apagando, era pior que o corpo bombeiro, né? Apagando fogo para tudo quanto é lado. Então, hoje não, hoje é sempre na maior calmaria, né? Sim. Sempre com muita tranquilidade, muita segurança, tudo circula corretamente mês a mês, né? Tudo que aparecer, porque a gente sabe que no nosso dia a dia, cada dia é uma caixinha de presente assim, porque a gente nunca vai saber, semana passada aqui na nossa região foi as chuvas, né? Então, nós tivemos até dias aí que foi um dia que o prefeito paralisou tudo, né? Paralisou o comércio. Agora imagina a quantidade de telefone, quantidade de mensagem que as pessoas passavam e eles na hora, quando eles passam, eles querem a resposta imediata. Então, fiz aí a dobradinha, né? Gislaine e Lúcia, né? Antigamente eu tinha vontade de vender a minha carteira de locação. Hoje eu não tenho uma vontade não. Por quê? Porque eu estou na paz, eu estou com tranquilidade, eu tenho segurança no meu dia a dia, cada mês corre tranquilamente. O profissional que trabalha na locação, principalmente no corretor, se ele não tiver essa base técnica e essa base emocional, ele realmente vai chegar nesse ponto, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, eu e a Lúcia, ela já estava no momento que realmente, e não só na profissão do corretor, tá? Qualquer profissão, se a pessoa não tiver atenção, ela vai chegar nesse limite. Isso. Né? Então, chega assim, mesmo. Chega um momento, porque o inquilino ele vai entrar em contato e vai reclamar. Aconteceu alguma coisa lá no imóvel, ele vai reclamar, obviamente, ele está na razão dele. Só que se tu não tiver uma preparação emocional para saber que aquilo ali não é pessoal, né? E também para entender o lado do inquilino, vai chegar um momento que é só incomodação mesmo. Por isso que a gente até colocou como um novo olhar para a locação de imóveis. Isso. Por quê? Porque realmente a ideia é fazer com que os corretores não percam, mas mudem esse olhar de dizer que porque é só incomodação, o inquilino incomoda, o proprietário incomoda. Só que assim, o que tu fez diferente? Tem uma frase de Albert Einstein que ela encaixa em tudo, assim. Se tu queres resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Então, se tu vai trabalhar como qualquer corretor trabalha, que chega lá e é aquela coisa, tudo a ferro e fogo. Não, porque a lei diz isso, tu tem que cumprir a lei. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que cumprir a lei. Você tem que fazer a lei ser cumprida. Porém, você tem que ligar a lei ao seu lado humano, conciliar as duas coisas, estratégias empresariais para que tu mantenha realmente aquele foco e aquele sempre
ter um padrão de atender as coisas, só que unir ao lado humano para que tu consiga realmente chegar a um diferencial e que seja bom para você, corretor, para sua equipe, pro proprietário de um imóvel que vai se tornar locador e que vai lhe procurar, e também pro inquilino. O inquilino, o locatário. A ideia que a gente tem que ter numa visão empresarial é que todo mundo é cliente de todo mundo. Isso, um então, depende do outro, né? O seu colaborador, ele é seu cliente. Então, quando ele vem te procurar, você tem que atender ele de forma como ele fosse um cliente. O locador, ele é um cliente seu. O inquilino, que é o locatário, ele é um cliente seu. Então, todo mundo... Gente, é uma rede que está toda um elo interligada e que ela tem que trabalhar, são quase como engrenagens, né? Sim. Se uma pecinha daquela engrenagem quebrar, a máquina não vai funcionar. Isso mesmo. E é assim no dia a dia que funciona a carteira de locação, somente na minha empresa, né? Com muita tranquilidade e segurança no nosso dia a dia. Né? Hoje já é assim. Né? Hoje já é assim, né? Hoje eu não quero nem pensar em vender mais a carteira. Né? Mas voltando ali às condições de uso do imóvel, sim, né? Para a gente finalizar esse vídeo e ficar um pouco mais concentrado nesse tema, a ideia basicamente é o quê? As estruturas do imóvel, elas têm que estar aptas a atender aquela família que vai entrar. Então, parte hidráulica tem que estar funcionando, parte elétrica tem que estar funcionando, as fechaduras tem que estar funcionando porque é para a segurança do inquilino, daquela família que está ali. Então, toda essa parte estrutural tem que estar funcionando. Obrigatoriamente tem que estar ok para que a pessoa possa entrar e possa usar o imóvel. Agora, as outras coisas, como a gente deu o exemplo da máquina de lavar, ou às vezes os móveis também. Móveis sob medida, eletrodomésticos, né? Essas coisas não impactam na condição de uso do imóvel. Porém, aqui a gente tem uma ressalva, que é o quê? Elas facilitam a locação, porque dependendo o cliente, ele vai preferir um imóvel mobiliado. Só que também o proprietário, se ele optou por deixar estas coisas lá, ele tem que ter uma noção que quando o inquilino entra no imóvel, ele tem que receber aquilo ali funcionando. Isso mesmo. Então, se ele colocou lá um móvel sob medida e tem uma gaveta que não fecha, na hora ele vai ter que corrigir. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, dependendo a situação, como o caso da máquina de lavar, se a máquina chegou ao fim de uso, né? Vida útil, acabou, morreu, ele pode escolher colocar ou não. Isso. Porque não o proprietário pode escolher em colocar ou não. Isso. Ninguém vai exigir nada do proprietário. Obrigada por me corrigir, Lúcia, porque às vezes a gente vai falando e não fica claro. Pra gente tá claro, mas talvez para as pessoas não esteja. Então, assim, o proprietário, ele vai ter esta liberdade de colocar ou não. Por quê? Porque não impacta na condição de uso do imóvel. O proprietário tem liberdade de escolha. Né? Mas o inquilino, ele tem que entregar como ele recebeu. Então, se ele recebeu uma coisa funcionando, ele tem que entregar funcionando. Só que a gente também tem que ter cuidado, porque quando o inquilino entra, a gente tem uma latência, né, para poder realmente confirmar se aquilo ali... Então, são várias coisas, são muitas variáveis que impactam em um único problema. Isso mesmo. Por isso que a gente diz que cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado, todas as variáveis, tudo que vai impactar, questões da lei, o que a lei diz. A lei diz isso, ok, mas o que o profissional que foi lá, olhou o imóvel e viu
o que está acontecendo lá. Isso. Então, basicamente, a ideia de tu se tornar um profissional diferenciado é tu conseguir fazer a união de cada ponto desse. Aqui na minha cidade tem muitas pessoas, alguns profissionais que trabalham com locação, eles dizem, vistoria sempre é uma encrenca. Não, hoje eu não acho mais nada disso, né? Nem a parte da carteira de locação, nem a vistoria. Por quê? Porque a gente hoje consegue, né, trazer e juntar todas essas evidências, juntar todas a parte, deixar tudo fotografado, filmado, como provas, né? Como provas. Então, o bacana de falar é que hoje, assim, se a gente for olhar, a impressão que dá é que a gente trabalha até mais do que era trabalhado antes. Isso. É claro, é porque a gente acabou otimizando alguns processos, fazendo com que e estruturando melhor, tornando eles mais robustos. Então, tem coisas que a gente tornou realmente um critério tal que faz com que se trabalhe mais. Só que a gente ganhou em outro lado. Ganhamos tempo em outros lados. Isso. Então, acaba tendo... É difícil colocar, porque a impressão para quem olha de fora é que a gente trabalha mais. Só que na verdade a gente trabalha menos. Por quê? É um paradoxo. A gente mudou a forma de todos os processos, na verdade, né? Então, isso... Sem contar a incomodação, né? Porque antes isso mesmo. Se trabalhava muito também, mas se trabalhava também com incomodações, né? Muitas incomodações, Isso é um problema. E era a forma como é que essas incomodações estavam sendo administradas. Né? A gente não olhava assim esse olhar com relações humanas. Né? Faltava isso, porque aí ficava naquele disse-me-disse, né? Nós corretores ficava lá no tiro-alvo, né? Um atirava daqui, outro atirava de lá. Então, aí isso já, só o fato isso aí já gerava um conflito, né? Então, tu não tinha a minha estrutura, eu não tinha estrutura suficiente nessa parte de gerenciamento, como lidar no dia a dia, né? Então, por isso que dava esses conflitos. E hoje, graças a Deus, né, as coisas mudaram bastante assim para melhor, né, cada vez mais, né? Tanto que hoje, né, nós estamos lá com as colaboradoras lá a gente dá umas fugidinhas. A gente dá umas fugidinhas, né? Então... Estamos igual o Michel Teló, na época da fugidinha. Nossa, faz tempo essa música. Então, e daí nós estamos aqui, né, gravando aqui, viemos dar um pulinho aqui na laguna, né? Assim a gente com essas coisas lindas aqui em volta de nós aqui, tudo tranquilo, né? Eu não tenho uma viva alma, só eu e a Gi que somos gente, né? E eles lógico. Então, assim... É porque também se a gente for gravar lá no escritório não sai. Não Olha sai, só, a gente não tá sai, quanto tempo falando? Já tá mais de meia hora falando e não sai. Então, mas assim, para trazer essa ideia, né, desse novo olhar realmente para a carteira de locação. E hoje a empresa fatura muito mais, né, devido a essas organizações, claro. O serviço aumentou. Claro, aumentou a carteira de locação. Aumentou os clientes também, os né? clientes, Porque então... as pessoas acabam vendo o diferencial. O diferencial, procuram, né? Como que a gente trabalha realmente com a carteira de locação. Hoje, na verdade, a gente não procura cliente, o cliente procura a gente. Às vezes a gente mesmo. Como a gente diz, a gente demite os clientes. Tem alguns proprietários e tem alguns inquilinos que nós demitimos mesmo. Né? Então, às vezes é preciso, né? Então, mas pra gente manter a segurança e a tranquilidade tem que ser. Tem que ser. E hoje, graças a Deus. Então, eu acho que nós vamos encerrar esse vídeo. Vamos encerrar, porque eu acho que a gente já falou demais. A ideia era falar só sobre as condições de uso do imóvel. Isso. E diferenciar o que é condição de uso, o que não é. Isso. Só que eu acho que a gente até falou coisa demais já. Isso. Mas valeu a dica, né? Estamos aí.
Então, O olha, sol tá pegando ali na câmera também, eu não sei Isso, se a já gente tá tá pegando. aparecendo. então, se você se gostou do assunto, deixa lá o seu comentário, né? Se tem dúvida Se também. tem dúvida, pode enviar algumas perguntas. Nós temos aí atendido algumas pessoas, né? Que nos questiona, a gente responde. Então, e se você tiver algum assunto que queiram que a gente converse, que explique, que fale aqui como é que funciona no nosso dia a dia, lá dentro da nossa Se empresa, não ficou da minha claro empresa. também, né, Lúcia? Porque Se a não gente, ficou claro, né? a gente às vezes, como a gente tá no dia a dia ali, a gente acha que tá claro, para nós É. tá muito claro. Só que às vezes para as pessoas que estão ouvindo não estão, né? Isso. Não tá, que é aquilo que eu sempre falo da comunicação, né? A comunicação, ela tem a pessoa que fala, a pessoa que ouve, só que às vezes a pessoa que fala uma coisa, a pessoa que ouve outra coisa completamente diferente. Então, a gente Mas também tudo precisa depende desse feedback pessoa, também, aquela né? pessoa do que ela quer ouvir também, né? Também. Também. É muito doido, né, esse mundo, né? Então, olha, tchauzinho, nos despedimos hoje. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Namastê.